No interior de São Paulo, uma mãe chegou a perder a guarda da filha de 12 anos depois de denúncias de maus tratos e abuso num ritual de iniciação ao candomblé. A decisão levou em consideração acusações feitas pela avó materna da criança que não foram comprovadas. O repórter Murilo Salviano vai mostrar como esse episódio de incompreensão e preconceito não é um caso isolado. Tava tudo bem, tava uma obrigação tranquila, tudo certo, até chegar às 7 viaturas da polícia lá. Era uma quinta-feira, dia 23 de julho, quando mãe e filha participavam de uma cerimônia de candomblé, em Araçatuba, no interior de São Paulo, até serem surpreendidas por uma ação policial. Na verdade, foram 7 viaturas, né? Eu abri o portão e já estava com a arma apontada para mim. A polícia agiu depois de receber uma denúncia anônima com acusações graves. Diziam que a filha da Kate estava sofrendo maus tratos e possível abuso sexual no terreiro. Mas a situação que a polícia encontrou lá dentro foi bem diferente. Os policiais militares relataram no boletim de ocorrência que a criança trajava roupas brancas, aparentemente apresentava tranquilidade e não apresentava nenhum hematoma ou lesão aparente. Os policiais destacaram que ela, porém, estava com os cabelos raspados. E aí eles falaram que tinha que levar a gente pra delegacia. Eu concordei. A menina de 12 anos foi levada ao IML para passar por uma perícia. O laudo concluiu pela ausência de evidências de lesões corporais. E o perito relatou que a adolescente confirmou ter raspado seu cabelo de forma voluntária e com o consentimento de sua responsável legal. Para renovar, renascimento perante o orixá. Ei, Sumbunão! Nós fomos até um terreiro no Rio de Janeiro para entender um pouco mais. Raspa a cabeça, sim, e não são maltratados. É o comum, é o normal. O Babalorixá explica que nesse ritual de iniciação, o participante fica alguns dias no terreiro. O recolhimento é ficar dentro da comunidade, dentro do terreiro, dando a comida, dando almoço, com rezas, com nossos batuques, né? E tudo que se faz com a criança, o responsável está vendo. A Kate e a filha estavam recolhidas há 4 dias. Depois de toda essa confusão, o ritual foi suspenso. E no dia seguinte, mais uma surpresa. A avó da menina entrou com uma ação na justiça pedindo a guarda provisória dela. Em uma das decisões, o juiz destaca relatos graves efetuados pela avó materna, que mencionou inclusive que sua própria filha, mãe da adolescente, não estaria com suas faculdades mentais preservadas e, em razão disso, estaria expondo a adolescente a diversos tipos de abuso. Diante das acusações, a justiça atendeu ao pedido da avó. E você se dá bem com a sua mãe? Muito! Não tinha problema nenhum até então. Eu acredito que foi falta de conhecimento. Foi falta de conhecimento de todos. Para o advogado de Kate, foi mais do que isso. Ele questiona a atuação do Conselho Tutelar. Eu lhe diria que o Conselho Tutelar induziu o Ministério Público e o Judiciário a erro, por um enredo que hoje está demonstrado que não existiu, um caso típico de intolerância religiosa. Uma das responsáveis pelo terreiro em Araçatuba ainda relata que ouviu comentários racistas de um conselheiro tutelar. Falou assim, uma criança no meio dessa religião de negro, de preto, pra que isso? Nós ligamos para o Conselho Tutelar, que preferiu não se manifestar. Então, eles não vão fazer nenhuma entrevista. Tento, eu não consigo entender o porquê tirou a guarda, sem ter uma prova. Eu acho bonito o orixá, as danças. É porque é um jeito diferente de cultuar. Você sabia como funcionava esse ritual, que haveria a raspagem do cabelo? Eu sabia que tinha que raspar algumas coisas que às vezes não poderia comer, os dias, que tinha que ficar lá 7 dias. Aconteceu alguma coisa ruim com você lá dentro? Não, tava tudo normal. E o que você sentiu nesse período separado da sua mãe? Eu fiquei triste, né? Eu chorei. Porque mesmo eu estando na minha avó, que era um lugar de convívio, não é a mesma coisa. Porque quando eu ficava lá normalmente, eu voltava pra minha casa, quando eu queria. Kate, foram quantos dias sem a guarda da sua filha? 17 dias. Nossa, foi um tormento. Eu já nem dormia, nem comia quase. Eu me senti totalmente sem chão.
Na semana passada, a justiça devolveu a guarda da adolescente à mãe porque as acusações não foram comprovadas. E ela deixou a casa da avó. Vai embora, meu bem, você vai embora. Foi como se eu estivesse indo pra maternidade. Chegou dias que eu cheguei a pensar que ia demorar muito. Que eu não ia conseguir. Mas graças a Deus ela tá de volta. As advogadas contratadas pela avó negam as acusações de intolerância religiosa e afirmam que ela descobriu no conselho tutelar as denúncias de abuso contra a neta. Ela procurou por quase uma semana contato tanto com a filha quanto com a neta, não conseguiu informações e quando foi até o conselho tutelar pedir algum tipo de orientação, de auxílio, lá ela teve a notícia da denúncia anônima de abusos e de maus tratos. Ela, infelizmente, teve que buscar medidas mais extremas, mas que garantisse sempre a integridade física, psíquica, moral da sua neta. Não houve qualquer intolerância religiosa. Mas a Kate não tem dúvida sobre o que sofreu. Foi só intolerância religiosa. Foi tudo pela religião. No ano passado, o Disque 100 do governo federal registrou 411 denúncias de discriminação religiosa. A Constituição ela diz no artigo 5º que todos nós somos iguais e que nós temos a liberdade de crença, de crer da forma como nós bem entendemos, mudar de religião, não seguir uma religião oficial. Mas a realidade é diferente. Dentro de um país absurdamente racista. E o racismo religioso é evidente, é claro, é o câncer, é o que persegue a região de matriz africana. A Rosiane já sentiu essa dor na pele. Ela mora em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Em 2007, o ex-marido entrou na justiça para regulamentar as visitas ao filho, que tinha 2 anos. Houve uma visitação até a minha casa, em que a assistente social identificou que eu tinha muitas imagens de entidades do candomblé. A partir disso, começa uma perseguição. Rosiane acabou perdendo a guarda do filho, sendo que o pai só tinha recorrido à justiça para definir a visitação. Foram 3 anos até ela conseguir reverter a decisão. A visita da assistente social acabou se transformando em um laudo etnocêntrico e preconceituoso, afirma um relatório de 2013 da então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O caso foi classificado como intolerância religiosa. Depois que a gente passa por esse tipo de violência, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Hoje, Rosiane é doutora em antropologia com 3 livros publicados. E agora prepara mais um junto com o filho. Kate, o que você conversou com a sua filha depois de todo esse processo? Eu falei pra ela não levar raiva, não guardar raiva de ninguém, não. Que é a avó dela, né? Eu sei que a minha mãe ama muito ela. Antes de falar, antes de jogar pedra ou antes até de jogar flores. Estuda um pouquinho, vamos ver o que é o candomblé. Aí eu tenho certeza absoluta que vai ter outra opinião. É muito triste a gente ser discriminado. É muita discriminação por falta de cultura. Vamos pedir tolerância e paz.